que eu estava no mês de abril, né, de 2014 em Parnaíba. Fui lá passar uns dias de descanso e voltei para São Luís, né, e não tinha pretensão de começar um ministério naqueles dias. Na realidade, eu pensava num tempo sabático, né, um ano sabático de descanso, de parada do ministério. Porém, o pastor Vasconcelos, ele veio aqui com a esposa, com a Nilda, me visitar e me desafiou para começar uma igreja. Eu disse, eu não tenho esse alvo agora, né? Mas nós vamos buscar o Senhor sobre isso, né? Sobre este projeto que o Senhor quer fazer. E aí começamos a orar, eu e Ângela, chamamos alguns irmãos em Cristo, começamos a orar. E Deus nos deu uma palavra lá em Reis, quando aquela mulher viúva foi a Eliseu, né? Dizendo que o marido dela havia morrido e não tinha com que pagar as dívidas, né? E o profeta Eliseu disse, então vá, peça todas as vasilhas emprestadas que você puder, entre na sua casa, feche a sua porta e vá colocando o azeite, o que você tem em casa. E ela fez isso e colocou o azeite, e o azeite começou a se multiplicar. Então ela, a partir desse azeite, ela pagou as dívidas e começou a uma outra vida, né? Então eu entendi que aquelas vasilhas seriam pessoas que Deus iria mandar para a igreja, que nós iríamos investir, que elas seriam cheias do Espírito Santo e que realmente Deus iria abençoar o trabalho, né? Então, essa foi a primeira palavra que Deus nos deu, né? E uma outra palavra foi quando a irmã Alessandra me deu um livro a me ler, né? Que era um livro de novos começos, né? Começando novamente uma outra jornada, baseado na história de Israel, quando eles estavam no deserto para entrar na Terra Prometida e começar uma nova jornada. E aquele livro me impulsionou também muito para começar o ministério. E aí que nós reunimos quem queria, né, estar conosco. Eu me lembro, na primeira reunião tinha 42 pessoas. E disseram, não, nós queremos começar uma nova igreja, né? E naquela reunião, pastor Vasconcelos dirigindo, na realidade todos nós dependíamos da fé e do arrojo dele, que ele é muito arrojado para fundar a igreja, para começar, porque a gente não tinha nenhuma estrutura, né? Ele disse, não, mas vamos começar. Ele tinha essa firmeza muito forte no coração. E foi que ali estava a Lúcia e Marden e ofereceu a casa deles para começar no terraço da casa deles. No dia 29 de maio de 2014, é onde por meio de uma sessão extraordinária, ali conduzida pelo pastor Manuel Vasconcelos, ficou instituída, né, criada a congregação Batista Missionária. E no início nós éramos 46 irmãos e ali naquela sessão ainda ficou um questionamento, né? Se abriu esse questionamento que onde seriam as reuniões, né? O Espírito de Deus falou comigo e com Lúcia. E aí a gente se olhou, né, Lúcia? E aí Lúcia perguntou por que não lá aqui em casa, né? Já que esse número caberia no nosso terraço. Dia 15 de junho daquele mesmo ano, a gente fez o primeiro culto aqui na nossa casa, né? E foi muito bom. Por volta aí de 80 a 100 pessoas, né? Vieram para cá no primeiro culto, a gente fez o culto aqui nessa sala, no terraço, parte da garagem, né? Meu pai construiu, né, essa casa, começou a construir essa casa, e eu sempre achava, por que uma casa tão grande e uma família tão pequena, né? Naquele dia, naquela reunião, eu entendi que havia, de fato, um sonho aí, um projeto de Deus. E foi muita felicidade, assim, poder vivenciar isso, né? Trazer a igreja para dentro de casa. E o legal, né, que naquela época a gente só tinha a Bia, né? E a Bia, eu lembro como se fosse hoje, ela ficou assim muito alegre e nos chamou, né? E ela disse que o quarto dela seria a sala de aula das crianças. Naquela época a gente fazia o culto no terraço, na garagem ali.
gente começou nessa parte da frente, e depois com o tempo não coube mais aqui na frente. A gente teve que passar para a lateral, para o outro gramado. E aí a gente fazia, eu lembro que a gente projetava o data show na parede do vizinho, né? E os vizinhos do outro lado também olhavam as músicas, escutavam as músicas. Assim, era muito edificante. A gente passou aqui por volta de uns 4 meses. E naquela época a gente já começou assim. A gente montava as cadeiras, né? Limpava todas as cadeiras, né? No domingo à tarde a gente começava a limpar ali, lavava a área. O púlpito do pastor era ao lado do canil. Então todo domingo eu tinha que lavar o canil, tirar os cachorros, botar na casa numa construção vizinha aqui. E aí os irmãos vinham ajudar, era todo mundo assim, a casa era de todo mundo, né? Os irmãos vinham, entravam e era aquela festa, né? E todo mundo se sentia à vontade. A gente, de certa forma, permitiu que a bênção de Deus ficasse presente em nossa casa, né? E até hoje essa bênção nos acompanha. No mês já de outubro, né? Meados de setembro, outubro, meus amados, era a gente ali no portão, era a gente na calçada. Eu lembro que ficavam os irmãos ali no portão, né? O portão aberto. E por volta, já tinha mais de 100 cadeiras, né? Que ficavam aqui. Muitas pessoas vinham nos visitar, receber da palavra. E veio o período também, né? De chuva. Então a liderança da igreja decidiu iniciar aí uma procura por um espaço mais adequado que nos abrigasse também da chuva no momento do culto, né? E aí várias escolas foram procuradas e, para nossa alegria, nós tivemos uma resposta próxima aqui, que foi a escola Don Quixote. E aí nós oferecemos, olha, nós vamos cuidar do colégio de vocês, a gente vai dar para vocês R$ 1.500 por mês, né? Para usar a quadra só nos domingos e 2 salas que vocês nos dão aí. E aí que eles abriram o coração, né? E aí quando a gente se mudou para o colégio e começou a cuidar do colégio, o colégio começou a gostar da gente, né? Começou a abrir mais portas. Aí, não, vocês podem usar quantas salas quiserem, vocês podem usar o espaço que quiserem. A gente também fez alguns eventos lá na piscina, batismo. Foi muito bom o tempo lá, né? Naquela época tinha muita dificuldade de logística. Lembro que o culto era arrumado ali, né? E o som ainda era guardado aqui em casa, né? A gente tinha alguns irmãos que nos auxiliavam no final, né? Lembro do irmão Joaclei, do irmão Argemiro, do irmão Domingos, do irmão Efraim e entre outros irmãos que tinham o carro aberto, né? Sempre nos auxiliava aí nesse transporte do som e das cadeiras, tá? A gente trazia todo domingo e todo domingo levava para lá e montava a tenda. E aí havia toda uma rotina, essa mesma equipe que ia ali, limpava a quadra, arrumava as cadeiras, tinha que higienizar os banheiros, né? Então era uma rotina bem difícil, de fato, não foi fácil esses anos, porém meio que passaram leve também, porque havia todo um trabalho sendo construído, né? Então a gente recebeu muito de Deus nesse tempo, houve muitas bênçãos do Senhor sobre nós e por mais que não tenha sido fácil, valeu muito a pena, né? Então cada dia que a gente viveu foi de Deus de fato, foi maravilhoso.